Bom dia, bom dia, bom dia, bom dia, mulheres graciosas. Sejam bem-vindas à nossa série Mulheres Graciosas. Esta série que o Senhor colocou no nosso coração. Esta série que não foi uma criação da Fabiana Barbosa, mas esta série foi criada pelo nosso Senhor. Primeiramente, Ele desenhou ela em cada detalhe. Então, seja bem-vinda nesta manhã. Bom dia, Andréia. Seja bem-vinda à nossa sala. Bom dia, Joelma. Seja muito bem-vinda. Sentem-se na nossa sala, porque hoje nós vamos para mais um capítulo da nossa série Mulheres Graciosas. Você, mulher que gosta de série, né? Tem mais uma série aí para indicar para outras mulheres, e além da indicação, você ainda vai estar transbordando na vida de outras mulheres. Sejam bem-vindas, muito bem-vindas. Aproveitem agora esse momento, né, que você está despertando com mais uma ferramenta que o Senhor colocou na sua vida, mais uma ferramenta que Ele disponibiliza para que nós possamos aprofundar o nosso relacionamento com Ele. Sejam muito bem-vindas, mas não fique só para vocês essa oportunidade. Mandem aviãozinho agora, mandem aviãozinho para quem tocar no coração de vocês. Um bom dia para vocês, bom dia Carol, seja bem-vinda. Que nessa manhã o Senhor vai falar com cada uma de nós. E o nosso tema hoje é o que podemos aprender com Ada. Sobre criação de filhos. Você pode pensar, mas eu não sou mãe, né? Eu não sou mãe, mas nós seremos. Ou muitas vezes, ser mãe não é apenas gerar, gente. É participar da educação dos sobrinhos, dos netos, dos primos e assim, né? Quando você é professor, participar da educação do seu aluno e de toda forma, a gente de algum momento vamos atuar como mães. Eu falo por experiência própria. Então vamos lá, gente. Mandem aviãozinho, né? Eu já agradeço a presença de vocês e quero deixar bem claro para vocês. Como eu disse no começo, esta série, gente, ela nasceu no coração de Deus. Então Ele criou cada detalhe e Ele vem desenhando cada detalhe. Ele também, com certeza, convidou cada uma de nós. Ele também escolheu cada uma de nós. Mas Ele não limitou os convites. Então vamos lá, gente. Convidem. Convidem quem vocês puderem convidar nessa manhã. Mães, avós, ou não precisa disso, é como eu disse. Não precisa ser mãe, ter gerado um filho ou ter, né, gerado um filho em seu coração. Mas em qualquer momento, vocês vão perceber que de alguma forma Ada vai tocar no seu coração. E Ada é uma mulher que poucas vezes ouvimos falar sobre ela, não é? Mas é como eu venho dizendo para vocês. Quando esta série nasceu, Deus deixou bem claro que os grandes personagens, né, as grandes mulheres bíblicas, elas têm muito a nos ensinar. Mas tenham certeza que qualquer personagem que estiver na Bíblia, que estiver descrito, que estiver relatado na Bíblia, tem sua importância e tem algo a nos ensinar. Bom dia, Elis, seja bem-vinda. Seja bem-vinda à nossa sala, assente-se, que nós vamos começar a maratonar a nossa série hoje. Amém? Bom, gente, para quem não me conhece, eu sou Fabiana Barbosa. Em setembro de 2021, eu disse sim a Jesus para o chamado dele. Sempre caminhei com Jesus, mas acho que muitas vezes ele deve ter me feito o convite de estar, né, propagando, de estar falando da palavra dele, de estar demonstrando através do exemplo, né, as maravilhas que ele faz e que ele pode fazer na nossa vida. Mas pela correria, pela falta de tempo, pela falta de discernimento, eu não ouvia, né? Mas graças a Deus esse momento chegou e eu disse sim. E é por isso que eu estou aqui hoje.
E eu quero que você, nesse dia, pense, pare para refletir, se você também já disse seu sim para Jesus. Ele espera que você diga esse sim, gente. A maior graça para Jesus é que nós possamos dizer sim, Jesus, usa-me, eis-me aqui. Então, nesta manhã, vamos fazer uma oração agradecendo a presença do Senhor, pois Ele diz que onde 2 ou mais pessoas estão em seu nome, Ele está. Então, Ele está aqui para falar sobre criação de filhos. Vamos, neste momento, fechar os nossos olhos para quem pode fechar. Feche os olhos da alma, caso você não possa, nesse momento, fechar os olhos físicos. E agradeça a Deus. Obrigada, Senhor. Obrigada, Paizinho, por mais esta ferramenta. Que nós possamos nesta manhã, Senhor, nesta sala, maratonar profundamente cada uma das palavras que o Senhor vai nos entregar, cada um dos ensinamentos, e que assim possamos também ter um dia extraordinário, colocando em prática cada um desses ensinamentos e transbordando na vida de outras pessoas. Amém? Bom, gente, vamos começar a falar um pouquinho sobre Ada, né? Ada, um nome tão estranho, né? A gente vê falar tantos nomes na Bíblia. Bom dia, Terezinha, seja bem-vinda. Que o Senhor Jesus possa tocar no seu coração nessa manhã. Senta na nossa sala. É a nossa série Mulheres Graciosas e o Senhor Jesus vai falar conosco nesta manhã, através de uma mulher chamada Ada. Ada, na verdade, gente, a palavra Ada, né? A gente sempre gosta de trazer o significado. E naquela época, muitas vezes, as pessoas, ou na maioria das vezes, o nome atribuído às pessoas era o que elas realmente aparentavam ou representavam. Então, eles, né, segundo os relatos bíblicos, Ada significa bela, né? Segundo os estudos, e isso quer dizer que ela era uma mulher muito bonita. Né? E quantas vezes todas nós, né, graças a Deus, filhas de Deus, somos feitas à imagem e semelhança dele, e assim como Ada, temos a nossa beleza. Mas, gente, a história dela está em Gênesis, e ela tem uma grande importância, porque Ada, ela é a primeira mulher que vem nominalmente, ou seja, o nome vem citado, vem uma história depois de Eva. E Ada, na verdade, ela era casada, né, com Lameque. Lameque, gente, ele era da linhagem, ele era da família de Caim. Lembram-se de Caim, que matou Abel? E temos, né, uma outra história aí. Mas ele era dessa descendência. E Ada era casada com ele. E segundo os relatos, ele era bígamo e também sanguinário. Né? Ele era, até há um relato que ele fala para Ada, né, que não é só Ada, ele é casado com Ada e com Zélia, e ele fala para elas que ele acaba de matar uma pessoa porque o descontentou, né? Matou um jovem e matou também uma criança. Então por aí é onde os relatos se apegam, que ele era violento, que ele era um homem sanguinário. Então a gente já começa a contextualizar, né, o ambiente em que Ada vivia. Bom dia, Vilma, seja bem-vinda, sente-se à nossa sala. Que vocês também, nesta manhã, gente, eu gosto sempre de lembrar que é bom vocês terem um caderno. Por quê? Porque a gente precisa não só se limitar aos nossos estudos aqui, certo? A gente precisa depois, num outro momento, nos aprofundar mais. Então, quando a gente fala aqui, né, que a vida de Ada, por exemplo, a história dela está relatada em Gênesis, no capítulo 4, né, dos versículos 19 a 21, não é pra gente se limitar a apenas isso. O interessante, para que você realmente absorva todo o contexto, para que você entenda, é você ir mesmo na Bíblia e ver todo o contexto que as coisas acontecem. Isso muitas vezes pode mudar o seu olhar. E com certeza você vai ter vários cliques durante nosso capítulo de hoje. Mas quando você vai para a Bíblia e se aprofunda, novos cliques acontecem. Jesus está a todo momento nos ensinando, né? Então a gente já sabe aqui que Ada, ela era casada com um homem bígamo e violento, da linhagem de Caim. Ada, ela teve 2 filhos,
Então nós estamos começando a contextualizar a história, colocar, né, em que ambiente Ada vivia. Ela teve 2 filhos, né? E esses filhos de Ada, a Bíblia relata que um deles chama Jabal. Jabal foi o primeiro pecuarista relatado na Bíblia. Ou seja, né, ele foi o primeiro estar no topo da criação de gados e ovelhas. E naquela época, criar gados, criar ovelhas é sinônimo de ter riquezas. Então por aí você já vai percebendo que Jabal era um jovem rico, filho de Ada. Então ela criou o jovem rico, né? E ela também era mãe de Jubal. Jubal, a Bíblia relata que ele era o primeiro músico da Bíblia, né? Primeiro músico da história. E eles são muito importantes na época. Então por aqui a gente já pensa, né? Que mãe não quer ter os filhos sendo os primeiros em alguma coisa, né? Criamos os filhos, os sobrinhos, né? Seja, né, qual denominação tiver aí, qual participação nós tivermos, nós criamos eles para que eles sejam os primeiros, para que eles sejam os melhores, para que eles se destaquem. E eu tenho certeza que você que está aqui agora, que você que vai ver gravado, com certeza também criou ou está criando os seus filhos para ser os melhores. E Ada não foi diferente, embora ela vivesse, né, numa sociedade, numa época totalmente diferente da nossa, mas não tão diferente. E vocês vão entender. Ada, na verdade, o que fala, né? O Jabal, que é o primeiro filho dela, o nome dele significa riacho. E é isso por aí que eles falam que o nome, né, dele foi dado como Jabal, porque ele gostava muito do campo. E isso justifica ele ter crescido, ele ter, né, construído a sua riqueza no campo. Né? Então isso já nos traz que é possível os nossos filhos construir suas riquezas naquilo que eles gostam. Né? E a nós cabe com certeza estar apoiando, né, estes nossos filhos. E no caso de Jubal, o nome dele significa corrente de água ou um pequeno riacho. Ele foi o primeiro músico mencionado na Bíblia, um inventor, gente. Então ela devia ser muito contente com seus filhos, porque ela tinha um filho, praticamente o rei dos pastos, né? O rei do gado. Ainda um dos textos que eu estudei fala isso, né? Que Jabal deve ter sido o primeiro rei do gado da época, né? E o Jubal, o inventor. Ele inventou a harpa, né? O órgão, e que são 2 instrumentos até hoje muito importantes. Então veja a grandeza e a importância dos filhos de Ada, que são criados por ela, né? Mas, gente, a gente precisa chamar a atenção, nosso primeiro clique aqui. Infelizmente, como eu disse, Ada vivia uma sociedade totalmente afastada de Deus. Por que totalmente afastada de Deus? Porque aquela sociedade, aquele meio foi criado pela descendência de Caim. E como nós sabemos, Caim matou Abel e como consequência, né, tantas outras situações, ele se afasta de Deus. Ele vai morar num lugar longe, totalmente diferente e afastado de Deus. E assim, toda a descendência dele foi criada dessa forma. Né? É por isso que Ada criou seus filhos sem o temor de Deus. Ela não ensinou para os seus filhos a importância de Deus na vida de cada um deles. Então ela ensinou para os seus filhos, ela apoiou os seus filhos em ser os melhores, mas ela não ensinou para eles o temor de Deus. Aqui está a chave para a gente falar hoje. Aqui está a chave para você refletir nesta manhã. Imagina a situação que ela vivia. Um esposo bígamo, uma sociedade totalmente afastada de Deus. Olha o ambiente em que ela criava seus filhos. Será que vocês, nesse momento, né, ouviram algum clique e entenderam que muitas vezes, hoje,
ainda tem muita semelhança com o contexto em que Ada vivia. Quantas mães hoje criam seus filhos em ambientes inóspitos, inabitáveis, sem estrutura física e pior, sem estrutura emocional, que dirá espiritual, não é? Quantas mães, e ainda pior, gente, quantas mães criam seus filhos com tudo do bom e do melhor que o mundo oferece. Conseguiram entender? Quantas mães criam seus filhos com tudo de bom e de melhor que o mundo oferece? Ada foi uma dessas mães. Provavelmente ela fez de tudo. Alguém se identifica? Ela fez de tudo para que seus filhos fossem os melhores, os primeiros. Ofereceu tudo de bom e de melhor que aquele mundo em que eles viviam oferecia. Mas ela não ofereceu o principal. E então eu te pergunto, neste momento, vem alguma mãe na sua mente que seja semelhante a Ada? Sabe o que temos em comum com ela, gente? Hoje também vivemos em uma sociedade escravizada pelo materialismo, onde vale mais o ter do que o ser. E assim, mães criam seus filhos e a pergunta é, momento de pergunta e reflexão, você tem feito, faz ou fará diferente de Ada? A nossa sociedade, você pode não estar, seu companheiro pode não ser um bígamo, que hoje na nossa sociedade não é aceito, é crime, mas a gente sabe, ele pode não ser violento, sanguinário. Você pode viver em um ambiente totalmente estruturado. Mas será que você está fazendo diferente de Ada? Será que você fez diferente de Ada? Quais as prioridades, mulheres graciosas, que vocês têm estabelecido na criação de seus filhos? Bom dia, Márcia, seja bem-vinda à nossa sala. Nosso capítulo de hoje é o que nós temos para aprender com Ada sobre criação de filhos. E a pergunta é, quais as prioridades que você tem estabelecido na criação de seus filhos? Que lugar, mulheres, Deus ocupa nessa lista? Que lugar Deus ocupa na lista de tudo que você oferece para os seus filhos? Que lugar? Sabe, mulheres, é muito importante ressaltar que não tem nenhum problema nós queremos dar aos nossos filhos o melhor do material. Não é disso. Não passa por isso. O problema está em darmos aos nossos filhos a ideia de que estas coisas materiais é que são importantes e que são elas que definem qual ou como eles realmente se tornarão quando crescerem ou se tornaram. A forma com que você oferece para os seus filhos as coisas do mundo, a importância que você coloca, a classificação na lista das coisas do mundo é que vai determinar se isso é um problema ou não. Para seus filhos, em primeiro lugar, para nós, em primeiro lugar está as coisas de Deus. Buscai primeiro as coisas do reino e todas as outras lhes serão acrescentadas. Será que nós estamos praticando isso na criação dos nossos filhos? Isso é muito importante, gente, porque somos responsáveis pela criação de gerações. Gerações. E veja bem, olha o que Caim fez. Por tudo que ele fez, a descendência dele teve como consequência se desenvolver longe da presença de Deus. Então isso nos faz entender que o que nós fazemos hoje, na criação dos nossos filhos, que é uma nova geração e deles virão outras gerações e assim sucessivamente,
Que consequências deixaremos para eles? Que consequências? Os nossos filhos nos veem falando com Deus? Os nossos filhos veem em nós exemplos que demonstram que nós vivemos na presença de Deus? Que mãe, gente! Que mãe que não deseja ter um filho como o primeiro aluno da sala, o primeiro do futebol, a primeira da natação, a primeira no vestibular? Quem não, mulheres? Que mulher pode dizer que não deseja isso para os seus filhos? Mas o problema é pensar que educação, gente, é ofertar a seu filho uma escola de qualidade. Educação não passa somente por essa vertente. Educação não passa somente por aí. A educação, gente, ela tem várias vertentes, principalmente a educação espiritual. E que educação espiritual você está dando para os seus filhos? Lembra que a gente sempre comenta e a gente sabe, aprende que o exemplo, ele ensina muito mais. Por isso que a gente fala, eu tenho a teoria e eu tenho a prática. E quantas vezes, em momentos de aprendizado, nós, enquanto estávamos na teoria, tentando entender, a gente não conseguia entender nada. Mas quando a gente ia para a prática, a gente aprendia. Quantas vezes isso acontece até hoje na nossa vida? E na educação dos nossos filhos não é diferente. Não basta falarmos de Deus para nossos filhos. Precisamos praticar Deus para que os nossos filhos possam ver. Nós somos espelhos para os nossos filhos, assim como os professores são espelhos para os seus alunos. Quantas vezes, que criança, muitas vezes, não se encanta pela professora? E mulheres, mães, somos as professoras espirituais dos nossos filhos. As professoras responsáveis pela educação espiritual dos nossos filhos. Educação espiritual não aprende na escola, gente. Não aprende só na escola da igreja. Educação espiritual se aprende dentro de casa. E não importa o contexto em que você viva. Ada não errou em criar seus filhos para ser os primeiros, de jeito nenhum. E também para serem ricos, porque se era o rei do gado, né? Eles viviam aí numa situação muito confortável. Até hoje, né? Os grandes criadores de gados aí são muitos milionários do nosso país e de tantos outros lugares. A Ada não, ela teve muito sucesso em se tratando das coisas do mundo. Mas ela poderia, ainda assim, deveria ter incentivado seus filhos a andarem no caminho de Deus. Mas segundo relatos, isso não aconteceu. Jabal, né, como tantos homens que era o rico, né, que era o rei do gado, o dono dos pastos, como tantos homens de posses que vemos até hoje, gente. Nós vemos essa realidade até hoje, né, nesse nosso mundo. E aí ele, né, os relatos dizem que Jabal escolheu colocar o coração dele nas riquezas e não em Deus. Então o Deus de Jabal eram as riquezas. E não Deus verdadeiramente, que é o nosso grande e maior tesouro. Que Deus você está ensinando para os seus filhos? E não basta falar, é preciso demonstrar. Já Jubal, que era o inventor, o músico, né, o primeiro, ele em momento nenhum, ele usou o dom dele para louvar o Senhor. Ele criou instrumentos, ele foi inventor, mas em momento nenhum ele usou desse dom para louvar o Senhor. Então, aqui mais um clique, mais um estalo aí que Jesus dá para nós. Temos sim que incentivar os dons dos nossos filhos, com certeza. Somos as maiores incentivadoras. Você, mulher, é a maior incentivadora dos dons dos seus filhos.
mas incentive-os, primeiramente, a usar os seus dons para louvar o Senhor. Isso é muito importante. As escrituras, gente, elas são bem claras quando elas falam que nenhum dos descendentes de Caim se voltaram para Deus. Eles, sabe o que acontecia com eles? Há vários relatos, eram sim inteligentes, inventores, músicos, metalúrgicos, que são os outros filhos dele com a outra mulher, né? Descendentes dele com a outra mulher de Lameque. Eram assim, pessoas que você percebe que eram inteligentes. Eram, dotados de vários dons. Mas todos os inventos deles, tudo o que eles fizeram, a finalidade nunca foi glorificar a Deus, e sim destacar os seus feitos. Isso é muito forte. A gente precisa entender, será que os nossos filhos estão buscando ser melhores, buscando ser bons profissionais, buscando qualidade no trabalho apenas para se mostrarem para o mundo? Será que é isso que está acontecendo com os nossos filhos? Será que nós não estamos fazendo o mesmo com os nossos filhos? Ainda hoje, gente, muitas mães criam seus filhos para serem bem-sucedidos. Como, por exemplo, gente, para serem músicos famosos. Mas não para louvar o Senhor, não para usar o seu dom a favor do Senhor, a favor das coisas do reino, e sim pelo financeiro, para que possam se tornar ricos. E isso muitas vezes tem os afastado dos princípios e de Deus. Será que nós estamos incentivando os nossos filhos da forma correta? Ou o nosso incentivo em que eles sejam bem-sucedidos estão fazendo com que eles se afastem de Deus? São perguntas fortes. Fortes emoções nesta manhã. Será que apesar de dizermos que nós reconhecemos Deus como o nosso único Senhor e Salvador, não estamos demonstrando e dando exemplos contrários para nossos filhos? O que você faz? Essa é uma pergunta para você refletir, pegar o seu caderno durante o seu dia e colocar isso mesmo no caderno, porque quando a gente escreve, a gente consegue raciocinar, a gente consegue entender e consegue visualizar. Pedir para o Espírito Santo conduzir esse momento e faça essa pergunta: o que você faz para cuidar da educação espiritual dos seus filhos? Você passa um tempo de qualidade com eles? Fazendo coisas simples, gente, mas que deixam marcas e boas lembranças? Você pratica as coisas de Deus na presença dos seus filhos? Os seus filhos veem você estudando a palavra? Os seus filhos veem você dando prioridade para Deus em sua vida? Os seus filhos veem você passar um momento no seu secreto, ainda que eles não entrem, mas eles sabem que a mãe deles, naquele momento, está no secreto falando com Deus? Isso, gente, não tem idade. A boa notícia é que nunca é tarde para as coisas de Deus. Nunca é tarde. Você pode começar agora, hoje. Comece refletindo, porque a gente precisa primeiro ter um planejamento aonde nós queremos chegar com a educação espiritual dos nossos filhos. E a partir dali, seguir esse planejamento. Olha, eu vou conversar com meu filho, não importa a idade dele, gente. As crianças entendem muitas coisas na maior pureza, na essência, diferente dos adultos. Fale na linguagem deles.
Explique o que é estar num momento com Deus. Ore com seus filhos. Converse com seus filhos. Entenda o que é prioridade para ele hoje. E vai introduzindo a cada dia, gota a gota, a presença de Deus na vida deles. E que sejam gotas de abundância. Porque Deus é tão grande, imensurável, tão maravilhoso, que uma gota por dia já pode transformar a vida do seu filho. Nós estamos aqui, passamos por testes, por dificuldades, passamos pelo deserto para que possamos crescer na presença do Senhor. Não tem crescimento sem dor. Mas a nós cabe ensinar esse processo aos nossos filhos. E tudo isso que passamos, o objetivo é moldar o nosso caráter segundo o caráter de Jesus. E será, mulheres, que você está contribuindo para que o caráter dos seus filhos sejam moldados segundo o caráter de Jesus? Isso mesmo, Márcia. Como filhos, não precisamos reproduzir o que nossos pais fizeram. Exatamente, com os nossos filhos, não precisamos reproduzir o que os nossos pais fizeram. E isso, Márcia, eu volto a Ada, que é a nossa personagem de hoje. Ela não precisava reproduzir o que já havia acontecido com ela. Ou seja, ter crescido, porque ela é daquela sociedade em que foi constituída longe da presença de Deus. Isso não era uma regra para ela. Ela poderia ter quebrado isso. Ela poderia ter oferecido para os seus filhos aquilo que faltou para ela. Com certeza. E a boa notícia, gente, de tudo isso, de toda essa nossa fala, de todas essas nossas, reflexões, é que Deus enviou o seu único filho que já percorreu esse mesmo caminho que nós estamos percorrendo. Ele venceu todos os obstáculos e deixou para nós todas as estratégias. Então, mãe, busque nas Escrituras as respostas para as suas dúvidas na criação de seus filhos. A Bíblia, gente, é o manual da vida. Não é por isso, não é por nada que ela é chamada de manual da vida. Aqui, eu uso a King James, é uma Bíblia de estudo. Mas isso não é uma regra. Qualquer Bíblia que você tiver na sua casa traz as respostas das dúvidas que você tem na criação dos seus filhos. Mas eu já posso te adiantar. Se você não vive o que está nas Escrituras, dificilmente você vai conseguir passar isso para os seus filhos. Sabe por quê? Ninguém dá aquilo que não tem. Ah, mas você pode dizer, a Ada também não tinha. Mas ela também não buscou ter. E eu disse que nunca é tarde para as coisas de Deus. Então busque esse Deus para a sua vida, para que você tenha propriedade para passar a verdade dele para os seus filhos também. Será que nesse momento, mulher, você ouviu um clique? Passou a enxergar algo além? Ou com mais nitidez em sua missão como mãe? O objetivo deste nosso dia hoje é isso. Você entendeu, mulher, que não importa o que você tenha oferecido até hoje para os seus filhos. Se Deus não é prioridade, a prioridade ensinada para eles, é hora de mudar. É hora de reprogramar essa rota. E para isso você não está sozinha. Para isso Deus tem te oferecido todos os dias diversas ferramentas. E a maior, Ele te ofereceu. Você não vai percorrer esse caminho sem ter um norte, sem saber para onde ir. Muito pelo contrário. Eu costumo dizer que o Espírito Santo é o GPS espiritual.
porque Ele nos dá a rota correta para que possamos alcançar aquilo que almejamos. Então peça para Ele que o Espírito Santo de Deus conduza você na criação dos seus filhos. Isso mesmo, Andréia, participar seus filhos com os seus exemplos em casa é o maior legado que uma mãe deixará aos seus filhos, principalmente na construção das gerações a partir deles. Olha que maravilha, gente. Você entendeu nesse momento que só em Deus seus filhos serão verdadeiramente vencedores? Os primeiros na disputa que mais importa? Ou seja, a vida com Deus? Essa é uma das lições que Ada nos ensina. Mas a principal delas, que a história de Ada nos ensina, as principais são que os personagens, gente, que estão relatados na Bíblia, eles têm como objetivo nos ensinar algo. Seja com seus erros, seja com seus acertos. E isso independe da grandiosidade deles. Então, não vemos falar com frequência sobre Ada. E vocês vão perceber que essa série vai trazer mulheres que vocês não ouviram falar. E mulheres que nem nome têm, como a próxima mulher que nós vamos estudar, o nosso próximo capítulo, que é a mulher de Noé. Mas essas pessoas, esses personagens, têm algo a nos ensinar. Muitas vezes com seus acertos, mas muitas vezes com seus erros. Então, que nós possamos aprender na nossa vida, com as outras pessoas, com as mulheres da nossa família, a nossa volta, a nossa sociedade, não só com as que acertam, mas aprender também com as que erram na criação dos filhos. Aprender não ser como, não fazer como, fazer diferente. Mas não buscar orientação nas coisas do mundo para sermos melhores, para podermos, trazer uma educação espiritual para os nossos filhos de qualidade. As Escrituras são o nosso material mais precioso. Ada ensina que não importa, gente, o ambiente em que seus filhos estão sendo criados. Nada justifica privá-los da presença e do temor de Deus. Nada. Só Deus, gente, pode nos dar a plenitude de vida junto com Ele. Só nele a prosperidade verdadeira se encontra. Será que nós estamos ensinando isso para os nossos filhos? E para que a gente possa concluir o nosso estudo, o nosso capítulo desta manhã, para que você possa refletir aí no seu secreto, no seu momento com Deus durante o dia. Vamos concluir com a seguinte situação. Ada nos ensina que é preciso dar a melhor formação possível aos nossos filhos. E isso não é pecado. Mas jamais deixar de ensiná-los a servir ao Senhor com alegria e temer o seu santo nome. Amém? Gente, quantos cliques, não, mulheres? E muitos ainda vão surgir durante o dia. E como disse a Márcia, Deus ouve nossas orações. Como pais, devemos orar pelos nossos filhos, netos, bisnetos, tataranetos. Inclusive, que Deus envie homens e mulheres de Deus para todas as nossas gerações. Amém. E que nós possamos contribuir e muito na educação espiritual destas gerações. Nesta manhã, gente, eu agradeço a presença de vocês. Eu agradeço a confiança. Todas as quintas-feiras, às 6h06, estaremos aqui, nesta nossa temporada da série Mulheres Graciosas. Sempre trazendo uma mulher que vai falar conosco. Que através da história desta mulher, Deus vai falar conosco.
E eu tenho certeza que nesta manhã Deus falou com você, porque falou comigo. E nós somos iguais perante o Senhor. Gente, a próxima mulher que nós vamos falar é a mulher de Noé. Uma mulher sem nome, mas que tem algo grandioso a nos ensinar. É importante que vocês reflitam sobre isso. Não fique com esse momento sendo só mais uma ferramenta a ser guardada, mais um livro que você compra, lê e põe na estante. Ou muitas vezes você dá uma passada superficial e coloca lá na estante. E não pratica nada do que está lá. Vá buscar nas escrituras. Vá buscar em vários outros livros que sejam, de editoras confiáveis. Para falar de Ada, por exemplo, eu busquei nesse livro aqui, de Erivaldo de Jesus, além da Bíblia, lógico. Ele é um livro que chama O Livro de Ouro das Mulheres da Bíblia. Ele traz 120 sermões sobre mulheres da Bíblia. Então, gente, só ele traz 120 lições sobre as mulheres da Bíblia. E todas elas têm algo a nos ensinar. Amém? Agradeço vocês nesta manhã. Espero vocês no próximo capítulo. E nós estaremos juntos. Com só uma ressalva. Na próxima quinta-feira, eu estarei, juntamente com a minha irmã, em um evento, uma conferência chamada Modeladas. E vamos trazer muitas coisas maravilhosas para dividir com vocês. Então, o nosso capítulo da próxima quinta-feira vai ser adiado, mas é por uma boa causa. É pela busca de mais ferramentas para poder trazer para vocês. Porque nós estamos juntas aqui às 6h06, toda quinta, na nossa série Mulheres Graciosas, mas a minha irmã Andréia Barbosa tem um devocional todos os dias às 7h07. E hoje, às quintas-feiras, eu participo com ela num projeto que nós temos chamado Duas Irmãs e um Propósito. Então, daqui a pouco, estamos novamente juntas e vamos nos encontrar. E eu convido vocês. E mais do que isso, eu convido vocês, mulheres, a terem um dia extraordinário na presença do Senhor. Amém? Fiquem com Deus, que Deus abençoe vocês e até o nosso próximo capítulo. Até mais, gente. Tchau, fiquem com Deus.